Oi, gente, boa tarde. Hoje meu grupo e eu vamos apresentar o nosso TCC com o tema Empreendedorismo Feminino em Diferentes Regiões, um estudo comparativo. Então, a desigualdade de gênero está cada vez mais evidenciada no mercado de trabalho, principalmente quando a margem salarial dos homens é de R$ 2.306, enquanto a das mulheres é de R$ 1.764, é uma diferença de R$ 541. Por isso, o empreendedorismo feminino vem ganhando cada vez mais visibilidade e força com o passar dos anos. Um relatório de 2019 do Sebrae, em parceria com o IBPQ, mostra que a taxa de mulheres de até 35 anos que estão na fase inicial de seus negócios chegou aos 16 milhões. Muitos anos de progresso não anulam os problemas que mulheres empreendedoras enfrentam. Além da autoconfiança e o preconceito, há muitas outras questões. Então, a nossa principal problemática que queremos trazer à tona é quais dificuldades essas mulheres enfrentam e, em meio a tantas dificuldades, quais os melhores caminhos a se seguir. O objetivo do nosso trabalho é estudar sobre o assunto e trazer informações para o público geral. Expectamos também poder inspirar algumas mulheres a abrirem seus negócios, encontrarem a sua força e seguirem os seus sonhos. E é por isso que escolhemos o empreendedorismo feminino como tema. No mercado de trabalho que é comandado por homens e suas ideias, o empreendedorismo feminino é uma revolução recheada de inovação e visibilidade. Sobre o referencial teórico, nós separamos 3 pontos principais que são empreendedorismo, representatividade da mulher no mercado de trabalho e, por último, o próprio tema de empreendedorismo feminino. Vou começar falando sobre a definição da palavra empreendedorismo. Empreendedorismo é a capacidade ou disposição de uma pessoa para criar projetos, identificar oportunidades e problemas, achar soluções para os mesmos e coordenar. Para o teórico Joseph Scampeter, o empreendedorismo é diretamente ligado a inovações, já que o desenvolvimento econômico sempre se inicia a partir das mesmas. Ele fala que qualquer que seja o tipo, alguém só é empreendedor quando efetivamente levar a cabo novas combinações e perde esse caráter assim que tiver montado seu negócio, quando dedicar-se a dirigi-lo como outras pessoas dirigem seus negócios. É importante ressaltar que o empreendedorismo pode não estar ligado de modo direto a negócios. Pessoas podem apresentar pensamentos empreendedores em suas próprias casas, em sala de aula ou na vida pessoal. O empreendedorismo se trata de criatividade, solução de problemas e visão estratégica. É como uma característica. Sobre a representatividade das mulheres no mercado de trabalho, achamos prudente levantar dados que mostram um desabono das mesmas nessa área. Uma pesquisa publicada pelo IBGE mostra que trabalhadoras brasileiras recebem em média 20,5% menos que os homens. Essa desigualdade é a realidade em todos os cargos com diferentes proporções. A pesquisa Profissionais da Cata de 2019 mostrou que, mesmo com um maior grau de escolaridade, mulheres continuam ganhando menos que os homens. 30% das mulheres possuem nível superior e pós-graduação, enquanto apenas 24% dos homens possuem o mesmo feito. Mesmo assim, eles podem chegar a ganhar 52% a mais que elas exercendo uma mesma função. E a desigualdade entre os gêneros não acontece apenas em ambiente profissional. Em muitas sociedades, mulheres ficam com cargo do trabalho reprodutivo e da casa e os homens com cargo do trabalho produtivo no ambiente externo, como empreender, governar, comandar política e economia. Os papéis sociais, vistos como femininos ou masculinos, ainda influenciam bastante as escolhas de profissões e as desigualdades salariais. Quando as pessoas veem uma mulher com algo de valor, a primeira opção nunca é que ela mesma comprou, mas que foi um homem que proveu aquele item. Se você é bem-sucedida e tem um companheiro, é como se as suas conquistas não pudessem ter sido realizadas sozinha. Assim foi uma citação de uma entrevista feita com a empresária Fabiana Wan. Sobre o empreendedorismo feminino, podemos dizer que empreender sendo mulher é um desafio duplo, quando os obstáculos não são só enfrentar as dificuldades no mercado de trabalho, mas também social em uma sociedade machista e patriarcal. Uma das dificuldades mais comuns de mulheres que trabalham são a dupla jornada de trabalho, a jornada profissional e a jornada doméstica. Segundo o Anuário das Mulheres Empreendedoras e Trabalhadoras em Microempresas, pesquisa feita pelo Sebrae em 2016, considerando a média nacional, 79% das mulheres empregadas brasileiras e 92,2% das mulheres que trabalham por conta própria realizam também afazeres domésticos. O aumento do empreendedorismo feminino tem funcionado como utensílio de equiparação de direitos entre sexos, na medida em que, ao atravessar posições cada vez mais relevantes no mundo dos negócios, elas passam a reivindicar seu reconhecimento como personagens participantes do crescimento econômico. Segundo o Anuário das Mulheres Empreendedoras e Trabalhadoras em Micro e Pequenas Empresas, que analisou a presença feminina nos pequenos negócios entre os anos de 2001 e 2011, as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço à frente das pequenas e médias empresas no Brasil.
Isso relata como é importante o incentivo dessas mulheres no mundo dos negócios, não só por urgência, mas sim pela oportunidade para que elas estejam cada vez mais ocupando lugar no mundo do empreendedorismo, e o que as dificuldades sejam melhores do que hoje em dia. Em relação à análise de resultados, tivemos 296 respostas, e pelo tema do trabalho ser empreendedorismo feminino, a pesquisa foi respondida apenas por mulheres. Majoritariamente eram adolescentes, com a idade entre 14 a 18 anos. 55,4% eram brancas e 40,2% eram pretas ou pardas, e em sua maioria nunca havia empreendido ou nunca havia conhecido alguma mulher que empreendeu. Começamos com uma pergunta sobre a pandemia e quais dificuldades essas mulheres poderiam ter enfrentado por conta da quarentena. Tivemos diversas respostas diferentes, mas na grande maioria foi a falta de emprego e as dificuldades financeiras. Perguntamos se deveriam existir mais mulheres empreendendo e 96% concordou. E em seguida fizemos outra pergunta para afirmar sobre o tema, claro, e perguntamos também se faltava incentivo para as mulheres começarem no empreendedorismo. E a resposta teve muito destaque, com 90% de afirmação. Fizemos também outras perguntas para conseguir entender o problema e a falta de incentivo e como ele ocorre, né? E como a gente poderia achar alternativas para cessar com isso. Com o aprofundamento em estudos sobre empreendedorismo feminino, consideramos importante observar atentamente o caminho de diversas mulheres com grandes nomes no meio empreendedor e aprender um pouco mais com suas dificuldades e identificar quais foram essas dificuldades, percebendo também que essas mesmas dificuldades são sofridas por empreendedoras no dia de hoje, onde maior parte dessas dificuldades são ligadas a questões financeiras, falta de incentivo ou até mesmo ligadas ao próprio machismo instalado em nossa sociedade. Dando ênfase à questão problema do nosso trabalho, que tem como objetivo mapear as dificuldades enfrentadas por mulheres empreendedoras no mercado de trabalho diante de uma sociedade machista, onde o homem é favorecido ao não ter que cuidar dos seus filhos ou arrumar a casa, sendo esse um exemplo da dupla jornada que mulheres vivem em casa e na empresa. Vimos então que um ótimo investimento seria incentivos para mulheres empreendedoras, porque nos dias de hoje, mesmo com toda a luta e as falas feministas ganhando seu lugar em quase todos os lugares do planeta, ainda falta incentivo para as mulheres abrirem seus próprios negócios. Agradecemos a atenção até aqui e esperamos que nosso trabalho possa ter contribuído com todos.